Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Queridos irmãos, boa noite. Estou muito feliz de ver a casa cheia, né? Quanta gente, pessoal ali fora, todo mundo aqui dentro. Muito feliz por ver dois jovens aqui à frente, né? Um fazendo a leitura, o outro fazendo a prece. A gente fica muito feliz quando vê a participação e a presença dos jovens, porque nós sabemos que a casa não vai sofrer nenhum problema quando os mais velhos forem desencarnando, né, seu Márcio? Que a nova geração está aí atuante, se formando. Então, parabéns à casa por isso. E nós trazemos o abraço caloroso dos espíritas de Goiás para vocês, os nossos irmãos aqui da região dos Lagos. Estamos muito felizes com a oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez em Cabo Frio. Agradecemos também ao Nélio, né, que foi quem organizou a nossa vinda e a recepção de todos os amigos, inclusive os amigos que vieram de fora, né, de Saquarema, para estar aqui conosco essa noite. O Emerson, nosso querido amigo que está ali atrás, sentado também, nós agradecemos. E hoje nós vamos pensar um pouco juntos aqui sobre essa questão da paz. E quando a gente coloca esse título, que a paz começa em mim, é algo que nós já precisamos começar a refletir. Porque nós sabemos que nós, a humanidade, nós clamamos por paz. Nós ansiamos pela paz. Nós pedimos paz, nós queremos paz. Só que muitas vezes nós colocamos a paz como sendo algo que alguém vai proporcionar para nós. Muitas vezes nós atribuímos essa responsabilidade ao governo. O governo precisa promover a paz na sociedade. E nós vamos compreendendo que, na verdade, a paz ela vai começar dentro de cada um de nós. Porque se nós não nos pacificarmos, não existe a possibilidade da família se pacificar e da sociedade também ficar em paz, não é? Então nós queremos começar lendo uma mensagem que está aqui no Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e ele fala justamente sobre a paz. E o título é Sigamos a Paz. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Mais do que buscar, nós temos que manter a paz na nossa vida. Porque ela não é algo transitório, não é algo que nós vamos encontrar e vamos deixar. Nós precisamos seguir com essa paz, ela tem que seguir conosco. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Quando eu li esse trechinho, eu me recordei do nosso companheiro Divaldo Franco. Em uma das suas palestras, ele conta uma história de uma colega de trabalho que ele teve, na época que ele era funcionário público, trabalhando numa repartição. E essa colega, ela tinha muitos sonhos. E ela dizia assim para ele: Divaldo, eu tenho certeza que o dia que eu tiver a minha casa para morar, eu serei uma pessoa feliz. Porque como que a gente pode ser feliz sem ter casa? Não é? É muita insegurança. Então eu estou trabalhando muito porque eu quero ter a minha casa. E aí então eu vou poder dizer que eu sou uma pessoa feliz. E aí ela finalmente conseguiu comprar a casa. Quando comprou, o Divaldo disse: puxa, que alegria, então você agora é uma pessoa feliz. Aí ela disse: olha, Divaldo, assim, eu estou caminhando, né? Na verdade, você tem que concordar comigo que eu agora preciso de um carro. Porque eu vim trabalhar de ônibus todo dia, uma dificuldade. Eu preciso de um carro. Muito bem. Ela condicionou a felicidade à aquisição do carro e ela conseguiu e adquiriu o carro. Só que quando isso aconteceu, ela disse: mas, Divaldo, eu sou uma pessoa muito só. Eu ainda não encontrei o meu amor. Eu preciso me casar, constituir família. Como é que uma pessoa pode ser feliz sem ter um companheiro? E aí, ela conheceu alguém e se casou. E teve filhos. E aí, um dia ele disse: minha irmã, agora você é completamente feliz. Aí ela disse: olha, eu já estou quase. Mas eu só vou conseguir ser feliz mesmo o dia que eu conseguir formar os meus filhos na faculdade.
Então a gente vê aí o exemplo, né, da pessoa que, por mais que ela esteja buscando a felicidade, buscando a paz, quando chega aquilo que ela imaginava que era o que traria esse sentimento, ela descobre que não é. Porque ainda existem outras coisas, e aí nós vamos postergando, né? Nós vamos deixando para depois um sentimento que a gente pode começar a cultivar agora. E aí, Emmanuel prossegue. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar ou gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento. Mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública. Mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Porque muitas vezes os nossos desejos não são adequados, não são o melhor para esse momento atual que nós vivemos. Nós nem sempre conseguimos compreender isso agora. Porque nós não entendemos muitas vezes por que nós tentamos tanto algo que nós almejamos na vida e não conseguimos. Mas por quê? Porque Deus, melhor do que ninguém, sabe que talvez aquilo não seria benéfico, não me ajudaria no aprendizado que eu me propus aqui nessa reencarnação. Não é? Então, por isso que nós temos que confiar aí na condução de Deus. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro, o apóstolo, busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Eu gostei muito dessa mensagem, né, quando o Emmanuel começa a nos chamar a atenção, justamente para isso. Para que nós possamos localizar realmente onde que nós vamos encontrar a paz. E aí nós vamos buscar nos ensinamentos de Jesus o que ele nos falou sobre esse assunto, e nós vamos chegar num capítulo do Evangelho, que daqui a pouquinho nós vamos ver, em que às vezes é difícil para nós compreendermos. Mas pesquisando sobre o tema na internet, eu encontrei um poema que eu achei muito gracioso, eu gostei muito e trouxe para compartilhar com vocês, que diz que a paz do mundo começa em mim. Diz uma bela canção, que o nosso irmão, inclusive, cantou aqui agorinha, né? Nós estávamos aqui e ouvimos. Ela está dentro do coração, potencialmente pronta, esperando assim que alguém a ponha em ação. Quando eu faço um pouquinho aqui, você faz um pouquinho aí, em favor do seu irmão, a paz começa a acontecer. O mundo começa a ter mais amor, mais união. E você será o primeiro a receber o que de bom cultivou na sua próxima estação. Vamos cultivar a paz. Paz no falar, paz no sentir, paz no pensar, paz no agir. Faça um pouquinho aí, que eu faço um pouquinho aqui. Não é? E é exatamente isso. Ela conseguiu extrair realmente o teor. Cada um de nós vai fazendo um pouquinho. Né? Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho. E assim é que nós vamos conseguir realmente conquistar essa paz que nós tanto almejamos. Mas o que é a paz? Como é que nós podemos definir esse sentimento? Paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade. Uma ausência de perturbação ou agitação. Então, muitas vezes, nós estamos num momento de paz. Nós estamos bem, não estamos doentes, não temos nenhuma preocupação que está nos afligindo. E aí nós estamos pacíficos, estamos bem, estamos em paz conosco mesmo. Consciência tranquila.
Agora, em certos momentos, essa paz ela se turba. Porque surgem dificuldades, surgem desafios, e aí nós precisamos buscar de novo conquistar essa paz de volta. Solucionar aquelas dificuldades, aqueles problemas, que nós sabemos que são normais nesse nosso estágio evolutivo. Nós convivemos com eles diariamente. Jesus nos alertou que a felicidade não era desse mundo. Ou seja, ninguém espere a completa felicidade se nós formos olhar com os olhos da matéria. Porque se nós olharmos com o olhar da espiritualidade, nós podemos ser felizes independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Porque aí nós nos decidimos a sermos pessoas felizes. Mesmo que o sofrimento bata a porta, nós vamos encarar o sofrimento com otimismo, sabendo que tudo passa, que aquilo também vai passar. Essa é uma palavra derivada do latim, que pode referir-se à ausência de violência ou guerra. E aí, nesse sentido, nós vamos encontrar como sendo o objetivo assumido de muitas organizações, inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, que busca a paz entre as nações. Já no plano pessoal, a paz designa um estado de espírito isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. E nós vamos ver que, muitas vezes, se a paz é um estado isento de ira, quando nós perdemos essa paz e trazemos para junto de nós a ira, esse sentimento que é tão pernicioso, que é tão ruim para nós, nós podemos comprometer, muitas vezes, muito o nosso futuro. Não só nessa reencarnação, como também em outras futuras. Porque, às vezes, num momento de descontrole emocional, a pessoa faz coisas das quais ela vai se arrepender profundamente. Por exemplo, nós observamos nos noticiários, às vezes, uma briga banal no trânsito, e a pessoa descontrolada estava armada e mata o outro. Aí, quando você vai perguntar, mas por quê? O que aconteceu? Ah, porque deu uma fechada, ele veio, me fechou, e aí me xingou, e aí... né? E às vezes uma coisa banal se torna uma tragédia e a pessoa se compromete aí por muito tempo para conseguir reparar o erro. Por isso que o sentimento da ira, ele é um sentimento altamente perigoso e nós temos que buscar sempre trazermos a paz, a paciência, a tolerância, evitando esse tipo de descontrole emocional, porque ele, com certeza, faz muito mal a cada um de nós. No mínimo, se nós conseguirmos controlar a nossa ira e não agredirmos o outro, nós estamos agredindo a nós mesmos. Porque esse tipo de sentimento, ele gera doenças no nosso corpo. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos promovendo aí uma agressão. Assim, a paz é desejada por cada pessoa para si próprio e também para os outros. É frequente a saudação, em muitos lugares, né, que a paz esteja convosco. E ela é simbolizada normalmente pela bandeira branca ou pelo pombo branco, que são aí símbolos conhecidos, representantes da paz. Mas agora vamos ver o que Jesus fala sobre isso. E nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versículos 34 a 36. Gente, olha o que Jesus fala. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, da sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha que coisa. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Quando nós lemos esses trechos, que inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo está num capítulo que tem o título Moral Estranha, ou Estranha Moral, né? São vários trechos que Jesus disse e que às vezes nós interpretamos de forma equivocada ou nem conseguimos interpretar, né? Tamanha é a complexidade do que ele fala. E aí aqui a gente começa a se perguntar, né? Será possível que Jesus, que era o exemplo maior para nós de amor, de doçura, de bondade, será que Jesus realmente disse isso? Que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, que ele veio para separar a mãe da filha, o pai do filho? Ou seja, será que ele veio para trazer a discórdia? Será que existe blasfêmia nisso que Jesus
colocou, será que essas palavras elas não estão em contradição com a linguagem sempre amorosa que Jesus utilizava? Talvez num primeiro momento a gente pense, claro, Jesus não teria dito isso, não é? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos esclarecer que, na verdade, não existe blasfêmia nisso. A questão é que nós temos dificuldade, às vezes, de entender, de interpretar o que Jesus realmente queria dizer quando ele falava para nós a respeito dessa divisão que ele viria a trazer, não é? Então, na verdade, é a forma que não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido dessas palavras. Então, o que Jesus quis dizer? Já que ele falou dessa forma, ele tinha um interesse, ele queria deixar uma mensagem. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que quando ele fala, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Será que hoje, 2000 anos depois da vinda de Jesus, nós já compreendemos totalmente a mensagem que ele nos deixou? Ainda temos dificuldade. E olha que para nós espíritas, nós ainda tivemos aí a presença do Consolador prometido, do Espiritismo, para tirar o véu e nos ajudar a compreender. Mas nós sabemos que muitos dos nossos irmãos de outras correntes religiosas, eles interpretam de forma literal, ao pé da letra, muitas coisas que Jesus disse e que não combinariam com a personalidade de Jesus e nem com o propósito e a missão, não é, que ele teve aqui entre nós. E aí ele ainda acrescenta, vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Enigmático, né? O que Jesus quer dizer com isso? Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. E, gente, olha só. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas, dando a conhecer o sentido verdadeiro da minha palavra, das minhas palavras. E que aí, com esse conhecimento do Consolador, os homens compreenderão melhor e dessa forma se amarão e serão mais fraternos uns com os outros. Olha só, quando ele fala do Consolador prometido, nós que somos espíritas, nós encontramos muitos indícios que nos mostram que a doutrina espírita pode ser esse Consolador. Eu assisti recentemente uma entrevista, um programa de TV, da TV Mundo Maior, com o professor Severino Celestino, e alguém manda essa pergunta para ele, não é? Como é que ele pode afirmar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? Aí ele começa dizendo assim, eu nunca disse que o Espiritismo é o Consolador. Eu disse que o Espiritismo é um Consolador. E também por quê? Porque ele se encaixa perfeitamente na descrição que Jesus fez do Consolador que seria enviado. Mas aí ele lembra que, na verdade, para nós entendemos no Espiritismo todas as características do Consolador prometido por Jesus, que viria para explicar tudo aquilo que Jesus disse e que nós não havíamos compreendido. Mas ele também entende que existem outros Consoladores, existem outros espíritos missionários que vieram com o seu trabalho trazer justamente a compreensão das leis de Deus, da lei divina, não é? Isso mostrando que, na verdade, nós também não podemos ter esse sentimento assim exclusivista de imaginar que o Espiritismo, nós somos os detentores da verdade. A verdade é nossa. Para nós cristãos, o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas certamente, para as seitas orientais, para outras religiões, eles encontram outras formas de compreenderem a lei divina. E elas não estão erradas, não é? Mas quando nós entendemos que a doutrina espírita é esse Consolador, é justamente porque, primeiro, pela forma como a doutrina espírita surgiu. Gente, será que o Espiritismo sempre existiu?
ou ele surgiu a partir de um determinado momento? Vocês já pararam para pensar isso? Será que sempre existiu o espiritismo? Às vezes, quando nós pensamos sobre isso, algumas pessoas dizem assim: eu acho que sempre existiu, porque, afinal de contas, lá no Velho Testamento da Bíblia, a gente encontra várias passagens em que alguns profetas ou algumas pessoas conversavam com os espíritos. Mas aí nós vamos compreender que a mediunidade, essa possibilidade de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, ela sempre aconteceu. Está relatado em diversas passagens lá da Bíblia. Mas o termo espiritismo, ele surgiu a partir do momento em que, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. E ali, na apresentação da obra, na introdução, ele fala que para designar-se novas ideias, seriam preciso palavras novas. Então, para designar aquela nova doutrina que estava surgindo, ele criaria o termo espiritismo, ou doutrina espírita, e os seus adeptos seriam os espíritas ou os espiritistas. Então nós vamos descobrir que, na verdade, espiritismo é um termo que se refere à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E quando nós compreendemos isso, é até mais fácil para nós explicarmos para as pessoas que às vezes confundem, que acreditam que todo tipo de religião ou seita que trabalha com a mediunidade, com o intercâmbio entre os dois planos, é espiritismo. Às vezes as pessoas dizem assim: você é espírita, mas de que tipo? É de Allan Kardec? Ou é espírita de mesa branca? Né? Essa casa aqui já não seria, né, seu Márcio? Olha, não tem mesa branca, não é? Porque, na verdade, espírita é aquele que segue a doutrina espírita. As outras demais denominações têm os seus princípios, têm o seu código de ética, de conduta, mas não é espiritismo. E o que faz com que o espiritismo tenha essa força que tem é o caráter com que ele foi revestido no seu início. Porque Allan Kardec, quando ele teve contato com aqueles fenômenos que estavam acontecendo, né, virou moda na época, principalmente na alta sociedade parisiense, as pessoas se reuniam e havia um momento em que se fazia a sessão das mesas girantes. As pessoas se reuniam em torno da mesa e, de repente, começavam a se comunicar por meio de códigos pré-estabelecidos. Por pancadas, a mesa que levitava, batia o pé no chão. Dependendo do número de pancadas, queria dizer uma letra. Ou então, se era sim ou não, a pergunta que era feita. E, a princípio, quando Allan Kardec ficou sabendo disso, ele não deu menor crédito. Ele pensava que aquilo era apenas uma diversão, efeito apenas do magnetismo, e que não merecia mais atenção. Só que ele começou a observar que pessoas sérias, pessoas idôneas, estavam envolvidas com aquele tipo de atividade. E sempre o convidavam. Até que, numa determinada ocasião, ele resolveu aceitar o convite e participou pela primeira vez de uma sessão de mesas girantes. E ele pôde observar ali que, na verdade, aquilo era muito maior do que ele havia imaginado. Que havia por trás daquele fenômeno uma inteligência. Porque uma mesa de madeira, ela não poderia responder sim ou não a perguntas elaboradas, nem a compor frases com um número estabelecido de pancadas, respondendo a questionamento das pessoas. E quando ele percebeu isso, ele que tinha um espírito altamente investigador, de cientista, ele começou a estudar o fenômeno, ele começou a entrar em contato com diversos grupos que realizavam esse tipo de reuniões, espalhados pela Europa inteira, e ele mandava um caderno com perguntas que deveriam ser feitas aos espíritos. E aí aquelas perguntas eram feitas nas diferentes reuniões, nos diferentes lugares, por meio de diferentes médiuns, e eram enviadas a ele novamente. E, para surpresa dele, ele observou que ali se tratava de um movimento organizado, que as perguntas que ele enviava, as respostas que vinham, eram sempre as mesmas. Tanto por alguém que tinha realizado o trabalho na Alemanha, o outro na Inglaterra, o outro na França, e os espíritos mandavam sempre aquela mesma resposta, o mesmo teor. Então ele criou um princípio que a gente chama de universalidade, que é o que nós temos que adotar até hoje para identificar
se uma obra que nos chega hoje, e é impressionante o número de obras que chegam hoje, né, obras espíritas, se elas realmente são coerentes com aquilo que Allan Kardec nos orientou, ou se ela traz algo de novo, alguma informação que nós ainda não sabíamos, se essa informação passou pelo princípio da universalidade. Porque se só um espírito, por meio de um médium, falar uma novidade e nenhum outro espírito confirmar, nós consideramos como opinião pessoal do espírito. Nós aguardamos uma confirmação, porque se é algo verdadeiro e é uma revelação, essa confirmação virá. Tanto é que nós temos, por exemplo, Chico Xavier, quando psicografou Nosso Lar, ele demorou um tempo até publicar, não é? E foi muito criticado na época. Diziam que o Chico estava doido, obsidiado, por conta do livro Nosso Lar. E depois nós fomos observando tantos outros livros que vêm, semelhante a Nosso Lar, também explicando para nós, mostrando para nós como é a vida no plano espiritual. Não é? Então aí a gente veio à confirmação para o princípio da universalidade dos ensinos. Então a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de uma pessoa. Quando nós falamos que a doutrina espírita é de Allan Kardec, na verdade ela não é de Allan Kardec, ela é dos espíritos. Mas nós temos o maior respeito e gratidão ao enorme trabalho que Allan Kardec teve para condensar, reunir todo esse conteúdo, esses ensinamentos e colocar para nós em forma de livros, como ele fez. Porque se ele não tivesse feito esse trabalho, a mensagem não teria chegado até nós, não é? Então, por isso que é interessante quando a gente pensa que Jesus veio há 2000 anos, deixou a sua mensagem. Mas nós tivemos dificuldade em compreender a mensagem de Jesus. Depois de tanto tempo, chega o Consolador Prometido, chega a doutrina espírita e vem nos ajudar a compreender o que Jesus disse lá naquela época. E aí, com essa chuva de bênçãos, né, sobre nós que a doutrina espírita traz, e com o esclarecimento e a consolação, nós veremos de que lado estão os amigos e o inimigo da tranquilidade. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Vejam que quando ele fala que todos se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, nós lembramos que o lema do Espiritismo, vocês lembram qual que é? Fora da caridade, não há salvação, não é? Mas é que quando a gente fala de caridade, é importante nós lembrarmos que essa caridade que Allan Kardec coloca, né, que fora dela não há salvação, é aquela caridade compreendida no sentido mais amplo do termo. Porque nós temos a ideia de que fazer caridade é doar bens materiais. Tirar aquilo que não nos serve mais, que está nos nossos guarda-roupas, ou fazer uma campanha para arrecadarmos alimentos, agasalhos, brinquedos, não é? Distribuirmos cestas básicas. Isso é caridade? É caridade. É uma caridade que a gente chama de caridade material, não é isso? E aí essa caridade, ela é a mais fácil de nós fazermos. É a que menos demanda esforço da nossa parte. Mas quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus, aí os espíritos respondem aquilo que a gente chama que é o BIP espírita. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então essa é a verdadeira caridade. O dia que nós estivermos com essa bandeira da caridade hasteada por todos os povos, com certeza o nosso mundo já terá conquistado uma posição, né, espiritual muito melhor do que o que nós estamos hoje. Porque nós olharemos para o nosso próximo com mais amor, com mais tolerância, nós aprenderemos a convivermos com as nossas diferenças, respeitando, amando, no sentido da fraternidade. E aí, Allan Kardec ele vem nos explicar, os espíritos vêm nos explicar, que isso é natural, né? Que toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. Quando Jesus veio e que ele começou a trazer aqueles ensinamentos, aquilo era muito diferente para o povo daquela época. Aquilo chocou.
Até mesmo porque o povo esperava o Messias, o Salvador. E eles esperavam que fosse um guerreiro que viesse libertá-los do jugo dos romanos. Mas aí aparece aquele Jesus, filho de carpinteiro, pregando amor, mandando dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso chocou as pessoas da época. E é claro que houve resistência à palavra de Jesus. Tanto houve que se articulou para que ele fosse crucificado, no meio de bandidos, não é? Então, isso acontece. Sempre que uma ideia é boa, quanto maior for a ideia, mais resistência ela vai encontrar. E aí nós vamos perceber que se a ideia for falsa, se ela não influenciar, se ela não tiver consequências reais, ninguém se perturba com ela. Ela simplesmente vem e vai embora. Por isso que é interessante, quando a gente faz uma analogia, toda vez que nós nos dedicamos a fazer um trabalho no bem, quando nós resolvemos que nós vamos ser pessoas melhores, que nós vamos ajudar mais, que nós vamos nos comprometer com o trabalho da casa espírita, e aí nós começamos realmente a fazer a diferença, olha, o que aparece de coisa para nos atrapalhar, não é verdade? De repente você está pronto para sair para a casa espírita, para o grupo de estudos, chega a visita. Ou de repente a criança adoece. Ou você tem uma dor de cabeça terrível. Coisas que vão acontecendo tentando fazer com que você não concretize aquele desejo de realmente fazer o bem. Porque tudo que começa a fazer o bem incomoda aqueles que não querem o bem. Incomoda as trevas. E aí eles se articulam para tentar atrapalhar. E como é que a gente faz para não se deixar envolver? Persistência, perseverança, oração, não é? Pensamento reto no bem, propósito firme de fazer aquilo que deve ser feito, porque aí não tem ninguém que consiga nos impedir, né? Aí os bons espíritos estão conosco nos ajudando o tempo inteiro. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. E aí nós lembramos que quando surgiu o Espiritismo na França, e ele logo começou a se espalhar ali pela Europa, nós tivemos lá um episódio conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, em que um carregamento de livros espíritas que tinham acabado de chegar na cidade foram apreendidos e levados para a praça pública para serem queimados. Por quê? Porque os representantes da igreja na época não permitiam que as pessoas lessem aquilo que era uma heresia, que era coisa do demônio, né, com certeza. Então não se permitia que a criatura lesse aquilo. Gente, só que o que aconteceu? Quando aquilo foi para a praça e foi queimado, despertou o interesse e a curiosidade das pessoas. E aí foi a maior propaganda que ele podia fazer para o livro espírita, ele fez, queimando na praça. Porque as pessoas começavam a se perguntar, mas por que eu não posso ler? O que tem lá que eu não devo saber? E aí as pessoas buscavam, não é? Assim como nós tivemos no Brasil um grande divulgador da doutrina espírita, chamado Padre Quevedo. Vocês lembram o quanto o Padre Quevedo combatia o espiritismo? Não é? Falava. E quanto mais ele falava, mais as pessoas se interessavam em conhecer. Para descobrir o que é esse negócio que o Padre Quevedo combate tanto. Não é? Então a gente vê que, na verdade, tudo que vem para mudar a estrutura estabelecida, ela encontra muita resistência. E Jesus vinha para proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abuso em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, porque eles imaginavam que matando Jesus acabariam com o problema. Só que mataram Jesus, mas não mataram a ideia. A ideia já estava lançada. Então já não se tem mais como. Né? E ela foi só crescendo e crescendo e crescendo. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira e desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. Se Allan Kardec não tivesse codificado a doutrina espírita naquele momento, será que nós teríamos hoje o espiritismo? Teríamos, não teríamos? Talvez demorasse um pouco mais. Mas com certeza viria outro com a missão. Se um falha, o outro vem. E as coisas acontecem. Por quê? Porque está nos desígnios de Deus. Só que os adeptos dessa nova doutrina,
aqueles que aderiram, aceitaram o cristianismo, infelizmente não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. Vocês lembram que a briga começou até entre os próprios discípulos, né, os apóstolos, que não se entendiam muito bem em como continuar levando a mensagem de Jesus? Na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas. Por isso que até hoje o Evangelho de Jesus está aí, é o mesmo Evangelho, mas nós temos tantas denominações religiosas diferentes que pregam e que acreditam na mesma coisa, mas que interpretam de formas, cada uma de forma particular, não é? E aí acaba por dividir ao invés de unir e fortalecer. Só que as seitas cristãs, elas se esqueceram que a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo era a pedra angular do edifício cristão. E isso, gente, foi muito triste, porque os cristãos que foram os vencedores do paganismo, né? Porque vejam bem, o povo romano adoravam vários deuses, eram politeístas, e num determinado momento da história, eles aderem e se tornam cristãos, né? Mais de 300 anos depois da vinda de Jesus, eles se tornam cristãos e o cristianismo se torna a religião oficial daquele povo. Então eles venceram o paganismo, só que eles passaram de perseguidos a perseguidores. E aí nós temos esse episódio, né, terrível das cruzadas, em que era chamada de Guerra Santa e as pessoas se armavam e saíam para combater aqueles que não pensavam da mesma forma, que pensavam de forma diferente e que tinham uma crença diferente. Imaginando que nós poderíamos impor a fé a quem quer que fosse. Então aqui nós começamos a perceber que, na verdade, quando Jesus fala lá no começo que ele não veio trazer a paz, mas a guerra, ele não veio trazer a paz, mas a espada, ele já sabia o que ia acontecer com a mensagem dele. Porque aqui, mais do que nunca, a mensagem do Cristo foi usada de forma equivocada para oprimir, para escravizar, para maltratar. E nós observamos resultados desse período até hoje. Nas nossas reuniões mediúnicas, quem participa de reunião mediúnica provavelmente já teve a presença de espíritos ali que chegam revoltados com os cristãos. Porque teve a família toda dizimada, teve os seus bens todos roubados, foram assassinados, coisas atrozes que os cristãos faziam em nome de Jesus. E Jesus não queria isso, né? Seria culpa, então, de Jesus? Com certeza não. Jesus não queria que houvessem cruzadas, que houvessem inquisições, períodos negros da nossa história. Mas ele conhecia o nosso coração, ele sabia de nós. Por isso que ele previu que haveria tanto problema, que haveria tanta separação. Por isso que ele previu que em muitos momentos separaria pai do filho, mãe da filha. Porque aqueles que defendessem a Jesus, eles estariam muitas vezes segmentados, separados da família. E nós temos vários exemplos desses nas belas histórias de Emmanuel, né? Nos romances históricos de Emmanuel, que mostram ali algumas personalidades que se deixam tocar pela mensagem de Jesus e começam a praticar escondido o cristianismo porque eram perseguidos, né? Os novos cristãos eram perseguidos. E não se aceitava que a pessoa assumisse ali um novo credo. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente. Por quê? Porque, na verdade, transformaram essa doutrina num instrumento a serviço das suas paixões. A gente tem que ter muito cuidado para não usar o ensinamento de Jesus da forma que nós achamos que ele deve ser usado. Nós precisamos interpretar no seu sentido próprio, em vida, não apenas na palavra, na letra morta, não é? Porque aí sim, nós estaremos aproveitando tudo que Jesus nos deixou. Bom, mas e agora? 2000 anos se passaram. O Consolador prometido já chegou, né? Está aí conosco. Será que nós já conseguimos entender a mensagem de Jesus? Não só essa, como tantas outras, e a principal delas,
Jesus, ele veio para nos mostrar, nos exemplificar o amor e a fraternidade. Quando ele falava que os 2 mandamentos básicos que se transformam num só, que era o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele nos fala, amar a Deus, nos amarmos e amarmos ao próximo. Se nós conseguirmos fazer isso, gente, nós já resolvemos todos os nossos problemas. Porque quando nós conseguimos amar o nosso próximo, nós nos tornamos pessoas que respeitam o outro. Nós seremos tolerantes, nós seremos pacientes, nós aprenderemos a lidar com a dificuldade do outro sem apontar o dedo. Nos amando também, nós vamos nos preocupar em preservarmos a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Nós vamos buscar todas as oportunidades para crescermos, para evoluirmos. Porque assim nós estaremos amando a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Então, precisamos buscar isso. Agora, será que é fácil? Será que seguir aquilo, tudo que Jesus exemplificou e nos disse, será que é tarefa fácil? Não é, né? Não é tarefa fácil. Mas será que é possível? Possível, totalmente, não é? Porque nós também aprendemos com a doutrina espírita que Deus, quando nos cria, Ele nos cria todos da mesma forma, espíritos simples e ignorantes. Mas todos nós destinados à perfeição. Tem uma música espírita de um grupo lá do Nordeste que eu gosto muito, que fala, um dia todos nós seremos anjos. Né? Anjos no sentido de espíritos perfeitos. Porque nós espíritas sabemos que não existe aquele anjo, conforme acredita, né, outras tradições, que seriam já espíritos privilegiados, que já tenham sido criados como anjos. Não. Na verdade, todos nós um dia chegaremos à perfeição e aí poderemos ser considerados como anjos. Então, todos nós um dia seremos espíritos como Jesus, espíritos puros. Jesus já foi como nós e Ele já chegou lá. E Ele espera que cada um de nós, com o seu auxílio, com a mensagem que Ele veio trazer, possa trilhar esse caminho, seguindo os seus exemplos, porque nós também um dia seremos perfeitos. Deus nos deu o livre-arbítrio, e aí nós decidimos de que forma que nós vamos chegar a essa perfeição. Se é da forma mais fácil, seguindo as leis de Deus, ou se é nos rebelando, batendo a cabeça, caindo, levantando, mas é fato que um dia todos nós vamos chegar lá, não é? E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um convite para os nossos irmãos. Nós realizamos todos os anos em Goiânia o nosso Congresso Espírita do Estado de Goiás. É um evento que acontece no período do Carnaval e nós contamos lá com uma programação para crianças, jovens, adultos, bebês, para toda a família. Nós temos conosco lá todos os anos, quem puxa lá o nosso trio elétrico é o Divaldo Franco, né, que já há 33 anos está lá conosco, e vários outros companheiros que estão sempre lá compartilhando conosco das suas experiências. Eu sei que vocês aqui no Rio de Janeiro, nesse período do Carnaval, vocês têm aqui a Comerge, que é um evento importante também para o Estado. Mas aqueles que não tiverem nenhuma vinculação mais específica com a Comerge, que puderem nos visitar lá em Goiânia, nós ficaremos muito felizes aí com essa possibilidade. Então, só nos resta agradecer pela atenção de vocês, agradecer aos nossos companheiros internautas que também nos acompanham e rogar que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigada, meus irmãos. Um grande abraço.